Olá pessoal, nessa aula vamos fazer o logout na aplicação funcionar. Na nossa aplicação final, o logout está sendo feito por esse menu aqui do lado, né? Tem um botão com avatar, a gente entra e clica em sair e faz o logout. Aqui a gente ainda não tem essa interface, então precisamos começar a criar ela e depois fazer o logout funcionar de verdade. Então vamos lá para o código. Esse componente ele está sendo usado dentro do Calendar Screen, né? Existe um botão com o avatar aqui dentro. Vou procurar ele aqui. Aliás, está dentro do Calendar Header. Calendar Header. E aqui tem esse botão com o avatar. E seria interessante, antes da gente começar a trabalhar com isso, a gente componentizar esse daqui também. Então, eu vou criar mais um componente na nossa aplicação, que eu vou chamar de User Menu, porque ele vai ter o botão e vai ter um menu associado. E esse componente User Menu, então, ele vai a princípio ser só esse botão com o ícone e depois a gente vai incrementar ele. Então, vou exportar uma função que eu vou chamar de User Menu. E essa função ela vai retornar aquele código JSX que a gente tem ali. Eu vou adicionar os imports aqui necessários. Deixa eu importar tudo, depois eu tiro o que não precisa. Então a gente não vai precisar nem desse aqui de cima e nenhum desses dois. Está lá nosso componente User Menu. Vou usar ele aqui no Calendar Header. Com isso a gente pode apagar esse import. E falta importar o componente em si, User Menu. Fazer o import dele. User Menu, e aqui a gente tem a nossa aplicação funcionando novamente. Continua exibindo o nosso botão ali em cima. Opa, não estava logado, agora sim. E agora a gente precisa mostrar um menu, né? Então vamos mostrar um menu. Eu vou abrir aqui o Material UI e ele tem um componente para menu também. E é esse aqui, né? Então você clica aqui, ele abre um menu. Basicamente é isso que a gente quer. Então eu vou copiar primeiro esses dois imports, que a gente vai colocar ali dentro de User Menu. E também vou copiar um código de exemplo aqui para a gente ter um ponto de partida. Então vamos colocar aqui no nosso retorno. Deixa eu jogar esse aqui para dentro do div. E a gente vai começar a trabalhar nesse código. Para facilitar, eu vou pegar o restante do código que a gente tem aqui em cima, porque a gente vai precisar aproveitar a parte dele também. Então primeiro vamos analisar o que está acontecendo aqui. Deixa eu dar um import aqui no React, nosso código compilar. E eu preciso, deixa eu ver, eu preciso dar import aqui nesse button também. Aliás, não vou dar import no button não, porque a gente vai trocar esse botão por um icon button. Então a gente já faz ele do jeito certo. Então vou trocar isso daqui aqui para dentro. Vou apagar esse botão aqui de baixo. E a gente vai dar continuidade a partir desse código. Bom, pois bem, pessoal. Vamos analisar primeiro o que está acontecendo aqui. Então a gente tem um botão. Esse botão ele tem um handler de clique. E aqui no handler de clique, ele vai dar aqui um set anchor.el, que é uma função aqui que vai setar esse state que está sendo inicializado aqui.
Deixa eu só mudar, importar o useState em vez de importar o React, que é o que a gente tem feito nas outras telas. Agora, então o que que é esse Anchor EL, na verdade? O que que ele está acontecendo aqui, né? Ele está pegando o elemento alvo, né, desse handler de clique, ou seja, é o elemento botão que a gente clicou. E ele passa depois esse Anchor EL como parâmetro ali para o nosso componente menu. Por que que isso acontece? Porque na verdade o menu, quando ele abre, para ele saber onde que ele deve se posicionar, ele precisa de uma referência para um elemento que vai servir como base para o posicionamento dele. Então, o que estava fazendo nesse exemplo de código é aproveitando o render do evento de clique para capturar o botão que foi clicado e passar esse botão que foi clicado como propriedade aqui no Anchor EL do elemento menu para ele saber se posicionar. Além disso, ele tem aqui uma propriedade open que controla a abertura dele e esse estado aqui ele também está sendo usado, o Anchor EL também está sendo usado para controlar se o menu está aberto ou não. Ou seja, quando fecha o menu, coloca aqui como nulo o Anchor EL e quando abre, coloca como não nulo. Então, esse artifício aqui foi usado para controlar tanto a abertura do menu quanto o posicionamento. Então, a gente pode aproveitar essa lógica. Então, vai ter aqui o nosso handle click que vai guardar esse Anchor EL aí no estado. E a gente só precisa adaptar o menu para a nossa situação, né? Então, a gente pode mudar o que? Esses itens aqui do menu, né? Então, a gente vai ter um, um botão, uma opção sair, que eu já vou colocar aqui. O que que ela vai fazer? Ela vai ter que chamar algum callback para a gente sair do sistema, né? Na verdade, o sair do sistema, né, o estado se está logado ou não, está sendo controlado lá na nossa componente principal da aplicação, então a gente não consegue, né, por aqui fazer a tela de login ser exibida novamente, por exemplo. Então a gente vai ter que receber isso via props. Então se a gente vai receber isso via props, eu já vou declarar o props desse componente e aí eu vou colocar já um callback aqui que eu vou chamar de onSignout. OnSignout não precisa receber nada e não retorna nada. É uma função de nada que retorna void. E aqui a gente vai receber o nosso props e a gente vai usar o props.onSignout aqui no nosso menu. O que mais que a gente precisa? A gente pode, na nossa aplicação final, a gente tem também algumas informações aqui do usuário logado, né? Por exemplo, o nome e o e-mail. Então vamos fazer isso também. Vamos colocar um painel aqui em cima, né, que eu vou criar aqui um box. E dentro desse box a gente coloca duas linhas, uma linha com o nome do usuário e outra com o e-mail. Isso significa que a gente vai ter que receber essas duas informações também, né? A gente vai ter que colocar aqui um user.name, meu Deus, user.name e um user.email. Por que ele está fazendo esse autocomplete de user event? Eu não sei. E esses valores a gente vai ter que receber também de um componente Py. Então, vou declarar aqui um campo user, que vai ser do tipo user. A gente vai importar isso do backend.
Aqui no nosso props, então, vai ter esse objeto usuário. Eu vou usar ele aqui, props.user, props.user.email. Faltou a gente importar o box. Deixa eu pegar aqui o import de algum componente que a gente já use ele. Calendar header, user menu. E aí a gente já tem uma estilização não, né? A informação básica ali do usuário. Mas a gente precisa passar essa informação até chegar nesse elemento. E como a gente está passando via props, a gente vai ter que receber isso do componente pai dele, que é esse componente calendar header. Mas o calendar header também não tem essa informação. Então ele também vai ter que receber no props dele. Então eu vou copiar essas mesmas informações para cá. Deixa eu importar aqui essa interface user. Aí aqui agora eu consigo passar o user igual a props.user. Ou seja, eu vou só repassar essas duas informações. Com signout igual a props.onSignout. Só que aí a gente tem um outro problema, né? Porque quem que usa o calendar header? É o calendar screen. E o calendar screen tem essa informação? Também não tem, né? Também não tem essa informação. Quem tem essa informação é o componente app. Então vou ter que passar aqui no props dele essa informação também. Então eu teria que declarar aqui, para ficar seguindo o mesmo padrão dos outros, eu vou declarar isso como interface. Então tenho aqui uma interface e calendar screen props, que vai ser exatamente isso daqui. Preciso importar essa interface user. E agora, finalmente, a gente passa essas duas informações na nossa aplicação principal. Aqui nós temos o user e nós temos, né, o signout. O signout, na verdade, a gente precisa setar o usuário como nulo, né? Então, eu vou fazer essa função aqui para evitar de repetir esse pequeno trecho de código setUserNull. Eu vou só chamar isso de signout, que a gente pode passar aqui signout. E eu estou passando no lugar errado aqui, né? É no calendar screen. Com signout a gente chama a nossa função signout. Pronto, deu um trabalho danado para chegar até aqui, né? Inclusive tem algum erro ainda. Vamos ver o que que é. Calendar header. Nós precisamos passar o quê? As mesmas informações. User igual a props.user e onSignout igual a props.onSignout. Compilou. Agora todos os nossos componentes da nossa aplicação estão funcionando. Se a gente executar ela e sair, bom, esse aqui é a aplicação final, esse aqui é a nossa. Então apareceu o menu aqui. Esse erro é um erro do Material UI, eu já comentei numa aula passada. Felizmente a gente não tem como fazer nada sobre ele. Isso aqui está bem feio, né? Vamos dar uma mexidinha aqui. E aqui tem um botão sair. Se a gente clica em sair, ele sai. Só que na verdade ele não fez sign out, né? Ele
Ele mudou o status ali no componente app, mas a sessão continua ativa, que a gente não chamou o back-end ainda. Mas vamos por partes. Vamos primeiro corrigir essa interface aqui, que não está legal, e depois a gente vai fazer a chamada para o back-end. Então eu vou voltar aqui no nosso user menu, e aquele box que a gente criou, primeiro eu vou colocar aqui um padding, né? Já ficou um pouco melhor. Vou colocar um text align no centro. Vou colocar também uma borda. Poderia definir uma classe CSS também, tá, gente? Acabei fazendo aqui, né, passando as propriedades uma a uma. Deixa eu copiar a mesma cor da borda que a gente usou aqui no outro. Mas talvez até o mais indicado fosse criar uma classe. Olha lá, danilo@email.com. Eu vou colocar esse segundo elemento aqui com a tag small, que é uma tag HTML que mostra um texto secundário com menor importância e por padrão ele já mostra com uma fonte um pouco menor. E agora só falta colocar esse mesmo ícone aqui de avatar em cima, né, que eu vou colocar, pegar ele aqui. E a gente tem o nosso menu, né, aqui não tá centralizado, né? Não está centralizado. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma classe nesse aqui porque acho que vai dar mais certo no final das contas, né? Deixa eu já copiar esse código aqui do Make Styles e copiar para o nosso elemento, User Menu. Então, preciso manter esse import Make Styles, chamar aqui um Use Styles e vou chamar dentro do meu menu o hook que a gente criou. Guardar na variável classes. Aí sim. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar uma classe aqui nesse componente mais externo e tentar chamar de UserDetails e vou tentar estilizar tudo por ele aqui. E aí o código fica mais limpo aqui embaixo. Então a nossa classe chama UserDetails e que a gente vai definir border bottom, colocar o mesmo valor que a gente estava usando, padding de 16 pixels. Em vez de text align center, eu vou usar um display flex. Vou usar um flex direction column. E vou colocar um align items no centro para a gente já centralizar. Dá uma olhada no resultado. Aqui eu preciso... Na verdade aqui eu coloquei errado, né? Desculpem. Tem que chamar aqui o classes.userdetails. E agora a gente pode exibir aí vai exibir o nosso detalhes do usuário. Tem só... O que que tá... Não, tem uma borda aqui, parece que tem um border radius. Tá acontecendo alguma coisa estranha aqui, né? Deixa eu tirar esse box e colocar um div. Tenho certeza se esse box já tem alguma estilização. Vamos dar uma olhada aqui de novo.
Border Radius, meu Deus. Eu que coloquei isso daqui. Na verdade era o padding, né? Agora sim. E vou dar mais um espacinho ali entre os itens. Então vou pegar aqui o meu componente raiz, que eu pego aqui com o i comercial, e vou fazer uma regra para qualquer filho dele. Vou colocar um pouquinho de margem. Opa, aqui a minha sintaxe está errada, por isso que o autocomplete não estava nem funcionando. Deixa eu ver aqui. Margem bottom. Vamos colocar aqui uma margem de 8 pixels embaixo de cada elemento. Aí pronto, deu uma espaçada ali maior. Agora a gente tem um menu aqui que está, vou colocar uma margem também depois, né, do nosso elemento aqui para ficar uma margem. Opa, faltou uma vírgula. Pronto, agora ficou ok, do jeito que a gente queria. E falta ainda, né, a gente chamar o nosso backend quando faz o sign out. Então vamos fazer isso agora. Eu vou voltar no nosso código, no arquivo backend, pegar aqui o endpoint de login e na verdade eu vou adaptar ele aqui para fazer o sign out. Esse endpoint ele precisa chamar a URL out.logout. Nós não precisamos passar nada. Vai ter o credentials include, vai ser um post, não vai ter corpo. Então a gente pode tirar essa parte aqui. Basta que a gente envie os cookies, né? Então a sessão que tiver, se ela existir, ela vai ser finalizada. Então a gente só precisa chamar isso daqui no nosso componente ali, user menu, quando a gente fizer o sign out. A gente vai primeiro, né, aqui no onClick, em vez de simplesmente chamar o handler, a gente vai declarar uma função aqui, sign out, e vai primeiro chamar o backend e depois vai chamar o nosso props.onSignout para que o componente raiz da aplicação consiga mudar o status, né, setar o usuário como nulo e indicar para a aplicação que a gente fez o signout e voltar para a tela de login. E a gente tem que dar import, né, dessa nossa função. Deixa eu fazer o import aqui na mão do arquivo backend. E a gente tem o nosso comportamento de signout implementado. Eu não vou precisar mais desse import aqui. Vou tirar ele. E por fim, agora a gente vai testar nossa aplicação. Vamos lá, fazer o signout. Vou recarregar a página para garantir que encerrou a sessão mesmo. Realmente encerrou, né? Se a gente olhar, inclusive, nos cookies, a nossa sessão foi destruída. O cookie ainda está aqui, porque ele foi setado, né, na sessão anterior. Mas ele não é mais um cookie válido, porque essa sessão ela foi destruída no back-end. Então, para a gente entrar, a gente entra aqui de novo, faz as F5, continua logado, sign out, saiu. Então, com isso a gente conclui aí a nossa funcionalidade. Pessoal, com isso concluímos mais um capítulo, foi o capítulo de autenticação. E devemos sempre ter em mente que a forma de autenticar na aplicação vai depender muito mais do back-end do que no front-end, né? Mas caso o nosso back-end utilize cookies de sessão, não podemos nos esquecer de configurar a opção Credentials ao fazer o fetch, né? Isso é super importante. E além disso, temos que ficar atentos também para tratar
as respostas das requisições, tratar os status de erro, né? Porque na API fetch, por padrão, a promise ela não vai ser rejeitada quando vier uma resposta com status de erro, né? Então nós temos que fazer esse tratamento na nossa aplicação. Então é isso e até o próximo capítulo.